Graça e paz, queridos irmãos. Mais um domingo, mais um vídeo. Estamos aqui para poder adorar ao nosso Deus. Desde já agradecemos pelo seu compartilhar conosco nesta feita. E nesse momento nós queremos adorar ao nosso Deus com uma música. Aqui um dos alunos do projeto de música aqui da nossa igreja presbiteriana Morada de Laranjeiras. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, que repreendido esteja todo pensamento, comportamento, sentimento que não vem de Ti, e que o Senhor nos ilumine na reflexão da Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz, receber a Tua ministração. Não nos deixe falar de nós mesmos, mas que o Senhor fale, nos usando nas Tuas mãos. Clamamos as Tuas misericórdias, porque falar em Teu nome, grande é a nossa responsabilidade. Então te rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos use e que o Senhor fale. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, embora não tenhamos anunciado nenhuma série de sermões, todavia, de fato, o temos feito. Se você pegar, por exemplo, os 3 últimos sermões, você vai observar, há 3 domingos atrás falamos do DNA de Adão em nós, falando ali com relação a o nosso querer, os nossos desejos, e que nós, primeiramente, em nosso erro, tentamos esconder o nosso erro
de Deus. Depois, não conseguindo esconder, nós tentamos nos defender. Depois, no domingo anterior, domingo passado, nós falamos a diferença entre erro e heresias, ali fundamentados em Romanos 14. E hoje, olhando ainda no contexto de Romanos, aqui no capítulo 7, que leremos, falaremos sobre a liberdade, de forma que um sermão tem acabado sendo sequência do outro, e dessa forma tem se tornado de fato uma espécie de série de sermões, embora com temas diferentes, mas de forma sequencial. Hoje leremos Romanos capítulo 7, versos 7 a 16 e também os versos 24, 25, que são os dois últimos versículos desse capítulo, incluindo o Romanos 8, 1 e 2, os dois primeiros versículos do capítulo seguinte. Assim nos diz a palavra do Senhor. Romanos 7, 7 a 16, 24 e 25 e 8, 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De maneira alguma. Mas eu não teria conhecido o pecado, se por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E aqui eu faço uma pausa para dizer, porque o pecado é a desobediência da lei, que chamamos de pecado. Então, se não tiver lei, o pecado está morto, porque sem lei não há pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E aqui eu faço outra pausa para dizer, porque o salário, a recompensa do pecado é a morte. Está ali no capítulo 6, versículo 23, Paulo explica isto. Voltando ao versículo 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto faço. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Liberdade aqui é o nosso tema. 3 teólogos gigantes na teologia, homens grandemente usados por Deus, porque não gosto da expressão grandes homens, não existe grandes homens, existem homens grandemente usados por Deus, que fizeram diferença na história. Um deles, Martinho Lutero, reformador,
Outro, Melanchthon, muito pouco citado em nossos dias, mas conhecido como teólogo da Reforma. E o outro, João Calvino, que influenciou muitos países ali na Europa e, por que não dizer, todo o mundo ocidental. Homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, tremendamente usados por Deus. E todos os três comentam, né, acerca do grande tema que Paulo discute, principalmente no capítulo 14, né, mas eu preferi usar aqui o capítulo 7 para falar nesse assunto, como grande tema liberdade. Liberdade. E eles entendem que Paulo conversa, Paulo fala, Paulo se refere, se dirige aos romanos, em grande parte da epístola, tratando desse assunto liberdade. Poderíamos ter falado nesse assunto no próprio Romanos 14, mas preferimos usar aqui pelo foco que queremos dar ao capítulo 7. Né? E aqui no capítulo 7, entendemos que o apóstolo Paulo está nos deixando bem claro que ele nos libertou da lei. Jesus nos libertou da lei, porque ele cumpriu a lei. E ele não coloca, Jesus cumpriu a lei. E ele não coloca a lei aqui, Deus não coloca que a lei, ou na boca do apóstolo Paulo, a lei é má, ou a lei é ruim. Não, a lei é santa, o mandamento é puro, o mandamento é bom, é perfeito. A lei, de fato, nas palavras do apóstolo Paulo, ela traz o caráter da pessoa de Deus. A lei é santa, é pura, é boa, é perfeita. Mas o pecado é justamente a desobediência à lei, a quebra da lei. Daí ele aproveitou a lei, fez uso da lei, para que nós pudesse assim ter alcance sobre a vida humana. Porque nenhum homem nesse mundo, exceto Jesus Cristo, jamais conseguiu cumprir a lei. Diz a Bíblia que todos pecamos e carecemos das misericórdias, da glória de Deus. Diz a Bíblia que olhando Deus dos céus, não vê um justo sequer. Isto é, todos quebramos a lei, todos em dado momento desobedecemos a lei, mesmo aqueles homens mais íntimos, mais chegados de Deus, como Daniel, que Deus diz homem muito amado, como Jó, que o próprio Deus diz acerca dele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ou como Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou como Abraão, que Deus o chama de amigo, meu amigo, ou como Moisés, que falava, conversava como que face a face com Deus, mas todos esses homens, inclusive os dois que subiram para o céu sem experimentar a morte física, né? Elias e também Enoque, todos eles quebraram a lei. Nenhum deles conseguiram cumprir a lei, porque o padrão de Deus é a perfeição. Sede santos como eu sou santo. Completa perfeição, e nenhum mero homem, exceto Jesus Cristo, que foi tentado em todas as coisas, de todas as maneiras, e não pecou, diz a Bíblia, exceto Jesus Cristo, então, todos os homens pecaram, todos os homens desobedeceram de alguma forma a lei. E nós continuamos a quebrar a lei em nossos dias, muitas vezes até mesmo por não fazer o que ela nos manda fazer. Que a forma mais clara e mais óbvia de pecado, principalmente de nós crentes, deixar de fazer aquilo que é da nossa obrigação, fazer a obra de Deus. Quando não a fazemos, estamos pecando. Além de ainda desobedecer a lei naquilo que a lei proíbe e nós às vezes fazemos. De forma que Jesus Cristo nos libertou da lei, porque ele cumpriu a lei, coisa que nenhum outro homem jamais conseguiu fazer, nem Adão, nem nenhum outro gênero humano, exceto Jesus Cristo.
Assim Jesus Cristo nos libertou da lei, cumprindo a lei, porque ele não teve pecado, ele não pecou. Mas Jesus Cristo nos libertou também do pecado. Considerando que o pecado, a palavra pecado, é exatamente a desobediência à lei, portanto, quebrar a lei, Jesus Cristo, ao cumprir a lei, ao ser o segundo Adão, segundo representante da raça humana, ele então também nos liberta do pecado. E quando falamos que Jesus Cristo nos libertou do pecado, isto é, o pecado que veio porque ninguém conseguiu cumprir a lei, por isso Paulo vai dizer, olha, se a lei não dissera não cobiçarás, eu não conheceria a cobiça, não saberia que a cobiça era pecado. Mas nós sabemos, porque a lei assim nos diz. E quando Jesus nos libertou do pecado, isto é, do domínio do pecado, agora já não somos mais escravos do pecado, é uma outra palavra que Paulo usa aí no texto, e diversas vezes em Romanos. Não somos mais escravos do pecado, no sentido literal da palavra escravo. Escravo é aquele que tem um dono, aquele que tem um proprietário. E o homem que é escravo do pecado, o pecado é seu dono. A palavra servo também, nesse sentido, é sinônimo de escravo. É aquele que tem um dono, aquele que tem um possuidor, aquele que tem um senhor. Por isso, um dos nomes de Deus é Senhor. A diferença entre o servo e o escravo, que o escravo é o servo tratado como um objeto, enquanto o servo é um escravo tratado como um ser humano, isto é, com certo respeito e com certos direitos que lhe é dado. Dessa forma, então, Jesus Cristo nos libertou do pecado, porque ele cumpriu a lei e nos libertou do domínio do pecado. Já não somos mais escravos do pecado. Escravo do pecado é ser viciado em determinado pecado, seja ele qual for, ainda que seja da omissão, e você é como aquele, para exemplificar, como alguém viciado em álcool. Ele vê que o álcool está tirando o seu dinheiro, está tirando a sua esposa ou esposo, está tirando os seus filhos, está tirando a sua saúde, está tirando tudo que ele tem, e ele diz, eu não posso beber, eu preciso parar de beber, mas de repente ele chega em um boteco e diz, enche um copo aí, passa a régua e bebe. Quer dizer, ele está algemado pelo pecado, ele é completamente escravo daquele pecado. E o pecado, cada tipo de pecado é como uma coleira que o diabo coloca em alguém e ali o conduz aonde quer, como quer. Isto é ser escravo do pecado. Então estamos libertos do domínio do pecado. E quando fomos libertos do domínio do pecado, fomos libertos também da condenação do pecado, que falaremos mais tarde, está bem claro aí no capítulo 8, verso 1. Somos libertos da condenação. Porque o salário do pecado é a morte, diz o capítulo 6, aí, vizinho, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, a recompensa, o salário, o resultado do pecado é morte. E morte em todos os sentidos da palavra, principalmente a morte eterna, que é como uma ilustração, uma figura, uma metáfora usada pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá em Apocalipse 21, chamada de segunda morte, que é também sinônimo do inferno, isto é, o cidadão como que, nessa figura, começasse a morrer e nunca terminasse jamais de morrer. Jesus Cristo, então, nos libertou do inferno, nos libertou do domínio do pecado e da condenação do pecado, do resultado do pecado em nossas vidas. Embora neste mundo e nessa vida, enquanto vivemos aqui, ainda temos a influência do pecado sobre nós, porque ainda somos pecadores, ainda temos a presença do pecado em nós, porque ainda pecamos todos os dias, mas nós estamos livres da condenação e livres da escravidão do pecado. Na verdade, enquanto mais santo é alguém, mais consciência de pecado ele tem. Esta é a verdade. Quanto mais santo, mais consciência de pecado esse indivíduo tem. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário.
Ele levou sobre si os nossos pecados. Por isso diz a palavra, diz a Bíblia, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. E dessa forma nos libertou do pecado. Mas também Jesus Cristo nos libertou de nós mesmos, porque nós somos tendenciosos ao pecado. No versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo coloca nesses termos: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. No versículo 16, ele está dizendo: olha, quando eu faço bem, na verdade estou fazendo o que não quero, estou fazendo o que a lei manda eu fazer. E em outro sentido, aí no versículo 15, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio bem-agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Isto é, quando eu cumpro a lei. Ele completa no versículo 16: faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Mas ele coloca a mesma coisa de uma forma invertida, o mesmo pensamento no versículo 19. E ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Agora ele coloca: mas eu não quero fazer, e acabo fazendo o que não quero, que é o pecado. Na verdade, conforme Gálatas 5 vai dizer, há uma guerra em nós, uma luta entre a carne e o espírito, porque a nossa natureza ainda é pecaminosa, porque ainda temos a influência do pecado em nós. E desta forma, nós, Jesus Cristo, mas graças a Jesus Cristo, Ele nos libertou da lei, Ele nos libertou do pecado, e Ele nos libertou de nós mesmos, porque a nossa tendência, a nossa natureza é pecaminosa. Há prazeres em nós pecaminosos, desejos, conhecidos como desejos da carne. O pecado é atraente aos nossos olhos, como fora o fruto da árvore proibida lá para Eva. Com isso não estamos dizendo que todos os prazeres são maus, são pecaminosos, não. Há muitos prazeres em nossa vida, nós que somos servos do Senhor, como por exemplo, o prazer do cônjuge, o prazer do ato sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. Quem não tem isso precisa de buscar tratamento. É também prazeres outros, como de uma comida deliciosa, ou de aproveitar de coisas da natureza que Deus nos deixou. Não há condenação de ter prazer. O problema é o prazer no pecado, é o prazer na desobediência à lei, tanto de não fazer o que tem que ser feito, como de fazer o que nos é proibido pela lei, e assim quebrarmos a lei. Estamos livres de nós mesmos, porque o pecado em nós passa a ser como um acidente, não algo que de fato é natural, é comum. O pecado passa a ser em nós, portanto, uma queda. Embora todos os dias caímos, mas nós pecamos, porque somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado, conforme diz 1 João capítulo 3, versículo 6, versículo 9, repetindo em 1 João capítulo 5, que aqueles que vivem na prática de pecado, isto é, tem um pecado que o algema, que o carrega, que ele é escravo dele, então é porque ele nunca viu a Cristo, ainda não conheceu a Jesus Cristo, não for ainda liberto em Jesus Cristo, ainda que venha a ser uma liderança cristã, não importa, ainda que ele venha a saber Bíblia de cor, se é de fato livre em Jesus Cristo, se o Filho vos libertou, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres, então não somos dependentes, viciados e escravos de pecado algum. E se o temos, então temos que entrar num processo de guerra até o Espírito Santo de Deus te libertará, porque você não pode viver na prática de nenhum tipo de pecado. E às vezes condenamos alguém porque ele tem um tipo de pecado que consideramos tão grave, mas às vezes não observamos que nós vivemos em outros tipos e nós não os consideramos graves e por isso achamos melhor do que o outro. Mas segundo a palavra, não somos escravos de pecado nenhum, porque Jesus Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, Jesus Cristo nos libertou do juízo. Sim,
Ele nos libertou do juízo porque nos libertou da lei, cumprindo a lei em nosso lugar, nos representando. Ele nos libertou do juízo porque nos libertou do pecado. Portanto, não estamos mais debaixo da escravidão e da condenação do pecado, que é a morte. Ele nos libertou de nós mesmos, da nossa natureza, porque embora vivamos enquanto vivos nesse mundo, vivemos em conflitos internos, todavia já salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não por méritos, mas porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa libertação. Ele que não tinha pecado algum, ele que cumpriu a lei, ele nos libertou, ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou pelos nossos pecados, o seu sangue nos liberta de todo pecado, diz a palavra. Ele então levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. E assim podemos entender e crer, conforme diz Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há, não há morte, não há inferno, não há salário de pecado mais. Para quem? O próprio versículo responde: para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Dessa maneira, e ele completa no versículo 2, por quê? Ele começa com um porquê explicativo. Por que não há condenação? Por que não haverá inferno para os que estão em Cristo Jesus? E ele vai dizer, porque a lei do Espírito e da vida. Essa lei é conhecida também, podemos chamar, conforme Gálatas 6, versículo 2, de a lei de Cristo, né? A lei, Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, te livrou dessas três coisas, te libertou da lei, te libertou do pecado, portanto, da morte, que é o salário do pecado e do inferno. Então estamos livres, porque também podemos chamar essa lei, além de lei de Cristo, não estamos fora de lei alguma, mas estamos debaixo da lei de Cristo, conforme Gálatas 6:2, e aqui conhecida como lei do Espírito e da vida. Também podemos chamar essa lei da lei do amor, porque conforme diz João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Portanto, e ainda no versículo 36 do próprio capítulo de João, capítulo 3, vai dizer, mas porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantiver rebelde contra o Filho, isto é, amando o pecado, permanece debaixo da ira de Deus. E a manifestação da ira de Deus é a segunda morte, é a condenação eterna. E no versículo 18, dizendo para aqueles que creem em Jesus Cristo, ele diz: quem nele crê não é julgado, nem seremos julgados. Não seremos julgados para ver se seremos salvos ou não, porque já estamos absolvidos, porque a nossa pena já foi paga, Cristo pagou, a nossa fiança, o sangue de Cristo já pagou e já estamos absolvidos. Não é julgado, não será julgado, mas o que não crê já está julgado, já está condenado. É tão certo a condenação dele que ele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus queridos, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo. E não crer aqui não é saber da verdade. Crer aqui não é meramente ser membro de uma igreja. Crer aqui é de fato estar liberto da lei, liberto do pecado, liberto de si mesmo, ser capaz de dizer não para si mesmo, negar-se a si mesmo, conforme disse o Senhor Jesus Cristo. Embora sim, isso é doído, isso é difícil, sim, há um conflito dentro em nós, sim, há uma luta em nós, sim, mas somos mais que vencedores. Porque diz a Bíblia, Deus é justo juiz e não inocenta o culpado. Êxodo 34:7, também Naum capítulo 1, versículo 3 e outras passagens dizem que Deus é justo juiz e jamais inocenta o culpado.
Por isso, Jesus Cristo, somente Jesus Cristo nos inocenta, porque Ele pagou pela nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar, quando Ele não tinha quebrado a lei. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e o seu sangue é o preço da fiança da nossa libertação. Ele nos justificou, por isso não poderemos receber o salário do pecado, que é a morte eterna, porque Jesus Cristo pagou esse salário com a sua vida, morrendo em meu, em seu lugar. Por isso, só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o cerne de toda a pregação. E observem bem que todo o nosso sermão sempre falamos, a Bíblia diz, e sempre falamos de Jesus, porque Jesus é o centro das Escrituras. E a Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você. Dê ouvidos àquilo que o Espírito Santo de Deus está te falando. Seja você servo de Deus ou não, dê ouvidos a que Deus está dizendo através dessa reflexão, nessa feita, por meio desse vídeo. O que Deus está falando com você? Ouça o Espírito te falar. Se não entendeu, ouça de novo, porque Deus está falando com você aí, neste momento. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê vida. Vida não somente nesse mundo, mas vida eterna. Vida em abundância. Que Deus te abençoe muito e muito. Amém. Amém. Nós agradecemos pela sua atenção. Agradecemos pela sua conexão. Que Deus te abençoe. Onde queira que você esteja, Deus te abençoe. Nós queremos deixar aqui, tem convite, que você possa continuar sempre nesse canal, 9 da manhã. Temos a nossa EBD, sempre um amado presbítero, homem de Deus, tem trazido uma palavra. E eu nos domingos às 19 horas, presbítero às 9 da manhã. E nas quintas-feiras temos a live ao vivo, onde você pode fazer aí os seus pedidos. Nesse momento queremos encerrar esse vídeo, orando por você e com você, e também consagrando os dízimos e ofertas desta semana, e por fim, impetrando a bênção do Senhor. Pai querido, muito obrigado por cada vida que conectou neste canal. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo dom e a responsabilidade que nos destes de anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por todos os meios e todos aqueles que têm contribuído para que este Evangelho seja anunciado. Contribuído financeiramente, contribuído postando vídeos, contribuído com música, contribuído aqui na tecnologia, contribuído de todas as formas. E aqueles que têm contribuído também, divulgando aqueles que têm contribuído em todos os assuntos. Consagramos as ofertas de cada um e os dízimos de cada um, a obra do Senhor e para a glória do Senhor. E a cada um conectado, que o Senhor os abençoe segundo a realidade e a necessidade de cada um. E que o Senhor abençoe na área física aqueles porventura com problemas de enfermidade. Que o Senhor abençoe na área financeira aqueles com problemas financeiros. Que o Senhor abençoe na área familiar aqueles com problemas familiares. Que o Senhor abençoe na área espiritual aqueles com problemas nesta área. E desta forma, o Senhor esteja ministrando segundo a necessidade e a realidade deste, que está atento, orando comigo agora. Que o Senhor o abençoe, que ele receba a bênção e visualize a bênção que vem do Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre, e para o Senhor não há impossíveis. Que o Senhor abençoe a cada um segundo o teu bem-querer, porque o teu bem-querer é o melhor para cada um. E dessa forma, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai,
A comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.